história do SEMPEC é um pouco a história do terceiro setor no Brasil, porque o SEMPEC foi crescendo acompanhando esse movimento de todas as ONGs no Brasil, do momento que as ONGs passam a ter um papel importante na educação. Eu dava aula e o Guilherme era meu aluno, o filho da Neca. E a Neca me convidou contando, eu estou querendo montar um centro de pesquisa e eu quero criar um material que permita que os professores da rede pública possam trabalhar o construtivismo com seus alunos. O SEMPEC começa com Letra Viva e tem aí uma preocupação importante de colaborar com os professores e com a escola, fazendo uma ponte entre aquilo que a academia estuda e o chão da sala de aula. Isso era fim de 86, em 87 a gente procurou uma sala, em 87 nós fomos para Capitão Antônio Rosa, numa sala dentro de um escritório de arquitetura. A Neca, a Rita, eu, 2 mesas enormes e uma lousa. Não, nós pusemos uma persiana também, né? Uma persiana. Depois nós fomos para outra casa na Capitão Antônio Rosa, porque já não cabia mais ali dentro, a gente tinha outras necessidades. Para elaborar o material, a gente precisava ter uma secretária que ajudasse, um maquinário para poder rodar alguns materiais, porque a gente foi testando esses materiais, o material nos alunos, o que é que dava certo e o que é que não dava. E era datilografado. Xerocado. Nós chamamos uma empresa para poder qual era mais barato, xerocado. Só que era uma quantidade imensa de material para ser usado em uma classe em Osasco e uma em Carapicuíba. Sabe o que eu lembro da gente pensar o nome do SEMPEC? Como foi? A gente começou a pensar, como vai chamar? Então a Neca falou, tem que chamar centro de alguma coisa. Então, de educação, centro de pesquisa, aí a gente pensou uma sigla e a Neca foi e descobriu que já tinha um centro com esse nome. Qualquer coisa que fosse parecida, eu não me lembro exatamente. Então, aí a gente sentei, Neca, e se a gente fizesse assim, junta centro desse com esse, porque tudo tinha alguma coisa um pouco parecida. E aí saiu SEMPEC, naquela salinha pequenininha, a gente comemorando que tinha o nome. E depois a grande emoção quando nós fomos procurar uma pessoa que fizesse o logotipo do SEMPEC. Eu lembro do logotipo, foi uma delícia quando todo mundo curtiu, né? E deu palpite. Nossa, foi bom. Ela começou com esse material, mas ela queria abrir para outros projetos, outras coisas. Ela falou, eu tô no SEMPEC, você não quer vir trabalhar comigo? Aí eu estava estudando Jung, porque naquela época eu dava aula de Jung. E daí eu joguei Xing e saiu a dona da casa. Daí eu fui. Eu era na Capitão Antônio Rosa, uma casinha pequenininha, as relações eram muito face a face, era muito gostoso, a Neca estava sempre presente, então ter a Neca por perto é sempre muito instigante, muito desafiador. Aí surgiu a ideia de trabalhar com a questão do brincar, que era uma coisa importante também, e a questão da memória. A Neca, ela foi professora da minha filha no pré. Ela me chamou para eu trabalhar junto com ela e a Maria Alice Garcia num projeto sobre brincadeira de criança. Era um grupo que tinha muita vontade de acontecer e de aprender
E como era um grupo muito variado, muito multidisciplinar, eu diria, a gente tinha muitos pontos de vista, né? Então tínhamos muitos debates, muitas conversas. Então era um grupo muito pequeno, muito reduzido, mas de gente de primeira linha, sabe? Primeira linha academicamente, eu diria, e primeira linha como gente. Uma das coisas que eu acho bastante importante nessa atuação que o SEMPEC vem tendo nesses 25 anos, aí por esse Brasil afora, é a capacidade que as pessoas tiveram, os profissionais do SEMPEC, independente do seu projeto, de se identificar com as comunidades com as quais eles trabalham. E isso era uma coisa muito importante, porque, na verdade, o que são os projetos? Os projetos são ações que envolvem pessoas. Então, essa questão da cumplicidade com essas pessoas, acho que é uma marca importante do SEMPEC. A LDB, ela diz que devemos formar cidadãos críticos, prontos para ver a realidade do mundo, não para ver a realidade deles, mas para enxergar o mundo que está lá na frente, né? Então você vê um aluno seu, formado, crítico, que possa ver esse mundo, não só a zona rural, mas abranger, isso aqui já é um sonho que você está realizando. Raízes e Asas. Esse é o grande projeto que cunhou o SEMPEC, eu diria, e a Maria Alice na educação. O primeiro que a Maria Alice se entregou totalmente a esse projeto, que era um projeto da paixão dela. Segundo, que todo o grupo estava muito novo no SEMPEC e saíram todos para pensar o primeiro salto na educação pública. Isso é lindo. E o Raízes e Asas representou isso. Eu lembro de uma mesa enorme naquela sala Da Rua Suécia. da Rua Suécia. Suécia. Uma mesa enorme, que daí eram todas as pessoas que iam sair para o mundo. Enorme, já tinha mais umas 20. Já! Tinha esse desafio que veio do Raízes e Asas, o que as escolas estavam fazendo que dava certo. E aí tinha uma questão, bom, para além da escola, essa criança sai e fica onde? Faz o quê? E aí eu lembro que teve uma pesquisa, com esses dados, a gente foi, visitou alguns lugares, criou as ações complementares da escola, que foi o primeiro livro que saiu desse assunto. E que daí, Unicef, Itaú e SEMPEC pensaram, bom, então vamos tentar descobrir o que o Brasil está fazendo a favor dessa criança depois da escola. Vamos criar um prêmio de um modo que as pessoas nos contem o que elas estão fazendo e que a gente possa, com esse material, tentar descobrir o que o Brasil faz. E aí, então, surgiu o prêmio Itaú Unicef, em 95, a primeira edição, com esse sucesso danado. Eu lembro da cena, assim, eu e a Zita olhando o mapa do Brasil, a gente pondo pontinho em todos os lugares que tinha inscrição. Se a gente estamos pensando que o mundo do branco é melhor do que o nosso mundo, eu acho que isso é ilusão. Um dia minha mãe quase me bateu pra mim pra escola. Daí eu falei assim, mãe, deixa eu ir. Daí a mãe falou assim, eu falei assim, vou ali no banheiro. Quando eu ensinava dali, fui pra escola. Fui a pé, sozinha, mas que eu fui. No começo do SEMPEC, nos primeiros trabalhos do SEMPEC, o tema da cultura já era presente, especialmente com a pesquisa e alguns materiais feitos com brincadeiras e memória. Volta a ser um tema central no Terra Paulista. Como é que é o caipira? Você agora me deixou sem explicação. O caipira eu acho que é assim, igual eu mesmo. Um foguinho de lenha, cinelando de terna, lavar a roupinha ali fora, esfregar gostoso ali com sabão, água escorrendo ali, o sabão e uma escova. E uma roupa meio doidona assim, né? Acho que o caipira é isso mesmo, né? Ou tem mais coisa? A Paulista começou em 2002, mais ou menos, por iniciativa da Maria Alice, que estava morando no interior de São Paulo. A ideia da Terra Paulista era fazer um projeto bastante diversificado nos materiais, na abordagem, na temática, que fizesse um grande mapeamento da história, da formação e do patrimônio do interior paulista. Enfim, um conjunto bastante diversificado de materiais para
dialogar com públicos diferentes e permitir usos diferentes e formas de contato, de apropriação dessa memória, dessa história do interior de São Paulo. O Terra Paulista traz uma consequência pro SEMPEC, porque o tema da cultura volta a ser um tema a ser abordado dentro do SEMPEC como um tema central e não como um tema subsidiário aos outros projetos, e passa a se organizar uma área dentro do SEMPEC que vai dar conta dos trabalhos sobre cultura. E a partir daí o grande trabalho que vai ser feito é o Prêmio Cultura Viva. Eu sou caipira perto do senhor, e o senhor é caipira perto de mim, porque o que eu sei, o senhor não sabe. Duas entradas principais para o SEMPEC, a questão da juventude. A primeira é porque ela está articulada à questão urbana. Então, as grandes cidades, o grande fomento que a juventude vem colocando aí do ponto de vista das novas relações de produção, das novas relações não institucionalizadas. E o segundo é que a juventude é um tema importante na perspectiva de produção de novas culturas, novos fazeres, novas tecnologias. Eu vou chegar aqui junto com meus mano, que é a expressão logo dos jovem urbano. Junto com o Fiote eu chego no plano, o bagulho vai curtindo, o povo vai dançando. Ele faz o beatbox, a batida com a boca. Eu pego o microfone e faço a rima bem louca. No próprio fazer da oficina, a gente ia percebendo o quanto aquele clima de pertencimento, o quanto aquela oportunidade de conviver com aquelas pessoas e fazer aquele tipo de atividade que eles não estavam acostumados a fazer na escola, o quanto isso já mudava aquelas crianças. Trabalhei com a Regina Hubner, minha mestra e minha comadre, e pela Regina que eu fui trabalhar no projeto dos jovens escola pública. Então o SEMPEC constrói esses processos de mediação, colocar a juventude nos seus espaços dos territórios e ao mesmo tempo relacionando as suas experiências nas escolas. Quando eu fui para o SEMPEC, eu acho que eu já tinha um pouco de olhar de pesquisador por conta do meu trabalho como professor, que na escola que eu trabalhei com a NECA tinha um pouco já aí. Era uma coisa da escola. Montar, ir lá, ver como funciona, trazer, discutir, refletir. Isso é um trabalho de pesquisador, né? De olhar, pensar em cima. Desde a criação do SEMPEC já se fazia pesquisa, mas só em 2011 que se criou uma área específica para desenvolver pesquisas. E a nossa principal pesquisa é a relação entre escola e a sua vizinhança vulnerável. O conhecimento que ela gera, que ele seja de fato apropriado para aquelas pessoas que precisam daquele conhecimento. Eu costumo sempre dizer que o que a gente tem de mais interessante no SEMPEC é o conhecimento coletivo, a inteligência coletiva do SEMPEC, na articulação de todos os conhecimentos, de todos os projetos que foram construídos ao longo desses 25 anos. Então, acho que a articulação está nessa produção de conhecimento. Então, certamente, daqui a 25 anos, nós vamos estar respondendo aos desafios deste tempo que há de vir, né? Mudam-se os tempos, muda-se a vontade, muda a confiança. Tudo muda, ganhando sempre novas qualidades. Eu acho que do jeito que a NECA é, como a gente já conhece a NECA há 25, eu acho que daqui a 25 ela vai estar enxutésima, assim como ela é. Colares e brincos. E ela vai falar assim, tive uma ideia.